Bem-vindos, queridos amigos, a este momento especial de oração. Descubra os mistérios do nascimento de Jesus. Uma jornada pelos evangelhos de Lucas e Mateus. Você já parou para pensar como a história do nascimento de Jesus foi narrada de maneiras tão únicas nos evangelhos de Lucas e Mateus? Prepare-se para mergulhar em uma jornada fascinante que desvenda detalhes especiais e significativos sobre este evento que mudou o curso da história humana. Neste vídeo, vamos explorar as narrativas ricas e cheias de simbolismo, comparando e contrastando as perspectivas distintas desses dois evangelistas. Desde o anúncio do anjo Gabriel até a visita dos magos do Oriente, cada detalhe é uma peça essencial do quebra-cabeça divino. Será que você conhece todos os segredos por trás do nascimento de Jesus? Venha conosco enquanto desvendamos fatos intrigantes e exploramos as profundas mensagens espirituais que ainda ressoam nos dias de hoje. Isto é mais do que um simples relato. É uma jornada espiritual que nos convida a refletir sobre fé, esperança e redenção. Embarque nesta viagem espiritual que promete iluminar sua compreensão sobre um dos momentos mais importantes da história. O nascimento de Jesus, conforme o Evangelho de Lucas e Mateus. O nascimento de Jesus, chamado também de Natividade, é uma referência aos relatos do nascimento de Jesus, presentes principalmente nos Evangelhos de Lucas e Mateus, mas também em alguns textos apócrifos. Os evangelhos canônicos de Lucas e Mateus contam que Jesus nasceu em Belém, na província romana da Judéia, de uma mãe ainda virgem. No relato do Evangelho de Lucas, José e Maria viajaram de Nazaré para Belém para comparecer a um censo, e Jesus nasceu durante a viagem numa simples manjedoura. Anjos o proclamaram Salvador de todas as pessoas, e pastores vieram adorá-lo. No relato de Mateus, astrônomos seguiram uma estrela até Belém para levar presentes a Jesus, nascido o rei dos judeus. O rei Herodes ordenou em seguida o massacre de todos os garotos com menos de 2 anos da cidade, mas a família de Jesus conseguiu escapar para o Egito, e depois que Herodes morreu, voltou para Nazaré. Muitos acadêmicos defendem que as duas narrativas são não históricas e contraditórias. Outros estudiosos cristãos defendem o contrário, ou seja, que não há contradição alguma, e destacam as similaridades entre os relatos. Finalmente, há os que entendem que a discussão sobre a historicidade dos evangelhos é secundária, argumentando que eles foram escritos como documentos teológicos e não como cronologias históricas. A principal celebração religiosa entre os membros da Igreja Católica e de diversos outros grupos cristãos é o serviço religioso da véspera de Natal, ou o da manhã do dia de Natal. Durante os 40 dias que levam ao Natal, a Igreja Ortodoxa pratica o jejum da Natividade, enquanto que a maioria das congregações cristãs, incluindo a Igreja Católica, a Comunhão Anglicana, muitas igrejas protestantes e as batistas, iniciam a observância da temporada litúrgica do Advento, 4 domingos antes do Natal. Para todos, o período é de limpeza e renovação espiritual para a celebração do nascimento de Jesus. A partir do século XIII, o presépio enfatiza a humildade de Jesus e promove uma imagem mais terna de Jesus, um importante ponto de inflexão em relação às mais antigas imagens de Jesus, Senhor e Mestre, o que acabou por influenciar o ministério pastoral do cristianismo. Evangelhos canônicos, Natividade, eventos anteriores. Os relatos sobre o casamento de José e Maria e o nascimento de Jesus aparecem em 2 dos 4 evangelhos canônicos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. Lucas relata principalmente os eventos que antecedem ao nascimento e se concentra em Maria. Mateus, por outro lado, relata principalmente os eventos posteriores,
e se concentra em José. Os dois outros evangelhos canônicos, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João, começam suas narrativas sobre a vida de Jesus, com ele já adulto, e ambos afirmam que ele teria vindo da Galileia. João menciona o nome do pai dele, João 6,42. Mas fora isto, nenhum dos dois apresenta qualquer detalhe anterior. Geralmente se considera que o relato da natividade no Novo Testamento se encerra com a cena de Jesus entre os doutores, anos depois, já depois de a família ter retornado para a Galileia. Evangelho de Lucas. A natividade é um elemento importante do Evangelho de Lucas e abrange mais de 10% do texto. Seu relato é 3 vezes mais longo que o de Mateus e maior do que muitos livros do Novo Testamento. Lucas não se apressa para chegar ao nascimento e prepara-se para o evento narrando diversos episódios anteriores. Ele é o único a relatar o nascimento de João Batista, um episódio que ele utiliza para traçar paralelos com o nascimento de Jesus, por exemplo, entre a visita do anjo, Lucas 1:5-25, a Zacarias, sobre o nascimento de João Batista, e a anunciação a Maria, Lucas 1:26-38, a respeito do nascimento de Jesus. Porém, enquanto Lucas dedica apenas 2 versículos, Lucas 1:57-58, ao nascimento de João, o nascimento de Jesus aparecem em 20, Lucas 2:1-20. Lucas então liga os 2 nascimentos no episódio da visitação e afirma que Maria e Isabel são primas. Não existe menção de parentesco entre João e Jesus nos demais evangelhos. Em Lucas, Maria fica sabendo pelo anjo Gabriel que irá ter um filho chamado Jesus. Quando ela pergunta como seria possível, dado que era ainda uma virgem, Gabriel afirma que o Espírito Santo virá sobre ti, Lucas 1:35, e que nenhuma palavra vinda de Deus será impossível, Lucas 1:37. Sua resposta ficou depois famosa: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, Lucas 1:38. Depois, Maria visita uma parente, Isabel, que está grávida de João Batista. Com um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende, de geração em geração, a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Quando Maria está perto de dar à luz, ela e o marido viajam de Nazaré para a terra ancestral de José em Belém para se registrarem no censo de Quirino, Lucas 2:2. Maria entra em trabalho de parto e, sem conseguir encontrar um lugar para se hospedar, o casal se refugia com o recém-nascido numa manjedoura, Lucas 2:1-7. Um anjo visita os pastores que estavam nas redondezas e lhes leva uma boa nova de grande gozo. Lucas 2:10. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Lucas 2:11. O anjo conta que encontrarão a criança embrulhada em panos e deitada numa manjedoura. Ao anjo se junta uma multidão da milícia celestial, Lucas 2:13, que canta glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Lucas 2:14.
Os pastores correram para o estábulo em Belém e lá encontraram Maria, José e Jesus. Eles repetiram o que ouviram do anjo e depois retornaram aos seus rebanhos. Lucas 2:16-20. Maria e José levaram depois Jesus até Jerusalém para ser circuncidado. Lucas 2:22, antes de retornarem todos para Nazaré. Lucas 2:39. Evangelho de Mateus. Depois do casamento de José e Maria, em Mateus 1:18, José fica muito perturbado pela gravidez de Maria. Contudo, no primeiro dos 3 sonhos de José, um anjo afirma que ele não deve temer tomar Maria como sua esposa, pois a criança que ela carrega foi concebida pelo Espírito Santo. A mensagem do anjo a José em Mateus 1:21 inclui a origem do nome Jesus e adquire implicações salvíficas quando o anjo instrui José: a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. É o único ponto de todo o Novo Testamento no qual o termo salvar seu povo aparece junto com pecados, criando uma relação de causa e efeito. Porém, Mateus 1:23 é, sem dúvida, a base para o uso do nome Emanuel. Deus está conosco. O nome Emanuel, das palavras hebraicas, está relacionado com Isaías 7:14. E esta é mais de uma dúzia de ocorrências neste evangelho, na qual Mateus, enquanto discute Jesus como sendo a realização de antigas profecias, faz referência ao livro de um dos profetas. Em Mateus 2:1-12, a estrela de Belém revela o local do nascimento de Jesus, para um número, tradicionalmente 3, dos magos, geralmente traduzido como magos ou sábios, que viajaram até Jerusalém, vindos de um país desconhecido no Oriente. Mateus 2:1-4. Os magos visitaram primeiro Herodes, o Grande, e perguntaram onde poderiam encontrar o recém-nascido rei dos judeus. Herodes questionou seus conselheiros onde o Messias nasceria, e eles responderam que seria em Belém, a terra natal do rei David. Herodes pediu aos magos que seguissem para lá e que depois voltassem para reportar se tinham conseguido encontrar a criança. Mateus 2:4-6. Natividade, eventos posteriores. Conforme os magos viajavam para Belém, a estrela ia adiante deles. Mateus 2:9. Levando-os para uma casa onde encontraram e adoraram Jesus. Eles lhe deram presentes de ouro, incenso e mirra. Mateus 2:9-11. Conforme previsto em Isaías 60, um capítulo que trata da peregrinação apocalíptica dos pagãos a Sião. Num sonho, os magos foram alertados por Deus de que Herodes pretendia matar Jesus, a quem ele via como rival, e por isso voltaram para casa sem dizer-lhe onde encontrar o menino. Em sonho, um anjo então pede a José que fuja com a família para o Egito. Enquanto isso, Herodes, furioso, ordenou que todos os garotos com menos de 2 anos de Belém fossem assassinados, o infame massacre dos inocentes. A afirmação de Herodes em Mateus 2:16-18 sobre garotos com 2 anos ou menos sugere que os magos teriam chegado a Belém muitos meses depois do nascimento de Jesus. Depois da morte de Herodes, a família retornou do Egito, mas ficaram com medo de voltar para Belém porque o filho de Herodes governava a Judéia. Por isso, foram direto para a Galileia e se assentaram em Nazaré, realizando, segundo Mateus, outra profecia. Ele será chamado Nazareno. Mateus 2:23. Que Deus abençoe todas as famílias que assistiram ao vídeo e peço que se inscrevam no canal e compartilhem para mais pessoas. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso é muito importante, pois o vídeo terá mais indicações e chegará a mais pessoas que também gostariam de receber esta história. Fique com Deus. Obrigado.